Bem-vindos à oficina de realidade virtual. Olá, meu nome é Gustavo Guimarães Gonçalves e eu estou aqui graças ao edital do PROAC, que é um edital da Secretaria do Estado de São Paulo, para falar um pouquinho sobre realidade virtual e compartilhar um pouco da experiência com produção. Bom, o universo da realidade virtual ele se expande cada vez mais. Realidade virtual envolve tecnologia e tecnologia envolve verba, envolve dinheiro, envolve investimento. Então é uma área de difícil acesso a da realidade virtual por conta do preço das coisas e por conta da questão de acesso realmente à internet, a dados, a equipamentos tecnológicos. E eu já digo desde já que eu sou uma exceção nessa área. E digo por quê? Porque eu sou do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O meu interesse pela realidade virtual começou querendo captar vídeos em 360 graus para simular o local onde eu estava. Eu trabalho com um teatro, então eu queria trazer essa simulação espacial e a partir disso eu comecei a pesquisa nesse universo. Eu consegui também realizar trabalhos muito interessantes sobre Fernando Pessoa, com poesia, sobre Mário de Andrade. Consegui a parceria com o ator Pascoal da Conceição fazendo Mário de Andrade. E é um trabalho que foi evoluindo para a vertente da filmagem em 360 graus para a realidade aumentada. Não prego a guerra, nem a paz. Eu peço amor. Eu peço amor em todos os seus beijos. Beijos de ódio, de cólera ou de fraternidade. Não prego a paz universal e eterna. Deus me livre. Sempre contei com a imbecilidade vaidosa dos homens. E não me agradam os idealistas. E temo que uma paz obrigatória nos fizesse esquecer o amor. Porque, mesmo falando das relações de povo e povo, o amor não é uma paz. E é por amor que Deus nos deu a vida. O amor não é uma paz. Bem mais bonito que ela, porque é um completamento. Nós somos na Terra o grande milagre do amor. E embora tão diversa a nossa vida, dançamos juntos no Carnaval das Gentes. Bloco Pachola do Custódio. E abre alas que eu quero passar. Primeiro eu comprei uma placa de vídeo boa, que é da marca GeForce, modelo que já está ultrapassado, 2080, e através dessa placa eu conseguiria editar vídeos em 360. Então eu já trabalhava com o básico da edição de vídeos e comecei a incorporar o 360 graus na minha edição, no meu trabalho. E eu já havia assistido algumas coisas, já existiam alguns aplicativos com alguns vídeos, e hoje em dia o 360 graus se expandiu muito. A gente consegue ver diversos shows, tiveram a criação de diversos videoclipes e tudo isso com a produção muitas vezes voltada para o 360 graus mesmo, com a questão orçamentária e criativa. Então são grandes produções,
Ivete Sangalo fez comercial de banco, a gente tem aí também clipes feitos em 360 graus. Tudo, pensar no 360 é imaginar todos os ângulos possíveis de captação de vídeo. Isso é extremamente difícil, porque você precisa de um controle muito maior do que numa filmagem em 2D. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou aqui virado para uma câmera com luzes em diversos lugares, atrás da câmera outra pessoa, microfone, fio, tudo isso sem aparecer para quem está assistindo. Imagina como seria fazer isso no 360 graus. Como esconder a luz, como esconder o microfone, como esconder os figurantes, as pessoas que estão fora de cena, como esconder tudo o que você não quer mostrar. 360 graus é muito mais difícil por conta disso, porém é possível. A gente justifica luzes, né? Como aqui no meu cenário eu consigo justificar essa luz que está em cima do meu óculos de realidade virtual, consigo justificar aquela luz que está em cima de um volante de games, porque eu trago aqui a minha temática tecnológica, que é a da realidade virtual. Então eu construí esse cenário e justifiquei essas luzes que estão atrás de mim. As que estão na frente eu não precisei justificar, mas no 360 graus a gente precisa. Ou faz numa cena externa, sem estourar a luz natural. Alguns fatores, eu vou falar alguns fatores para vocês ligados a isso. Então, primeiro, a iluminação. A iluminação é essencial nos vídeos em 360 graus. Eu faço uma saudação a Glauber Rocha, quando eu vou falar do meu trabalho, que é a questão da câmera na mão e da ideia na cabeça. Mas é extremamente difícil colocar uma ideia em prática, no sentido de que você precisa juntar pessoas, unir pessoas, principalmente quando você não tem verba, mas tem ideia. Então eu consegui realizar esses primeiros trabalhos graças à ajuda de diversas pessoas que acreditaram na ideia, que eu consegui convencê-las de realizar o trabalho comigo. O que eu posso dar de dica para as pessoas que querem produzir em realidade virtual, realidade aumentada? Primeiro, você precisa do equipamento básico ou de uma equipe que tenha esse equipamento que você consiga articular com eles. Isso é muito complicado, né? Porque cada vez mais as pessoas precisam de dinheiro para poder desenvolver coisas. O trabalho voluntário é cada vez mais difícil, as parcerias também têm que ser super bem conversadas antes de feitas. Então, eu indico que você junte um dinheiro para que você consiga ter sua base. Uma placa de vídeo boa e uma câmera são o mínimo para tudo isso. Aí depois pensar na qualidade de áudio, ou se você vai dublar depois, que é uma coisa extremamente difícil, mas você precisa pensar na sua execução antes também. Você precisa de um plano de ideias, de um plano de ação. Não é só chegar no lugar e colocar a câmera. É aquilo, como você vai justificar o som, a captação de som, como você vai justificar a luz, a captação de luz, como você vai pensar na costura da câmera, isso é muito importante, porque como está a luz de um lado da lente da câmera e do outro da lente da câmera, para que na hora dessa costura, desse encontro das duas lentes, ela fique menos evidente de que existe uma costura, para que ela fique mais orgânica, menos visível. Então é sempre bom pensar nessa estrutura. É interessante também pensar nas alturas que você coloca a câmera em 360 para filmar. Um plano super baixo, um plano médio, um plano alto, na altura do rosto, na altura da cintura. Quem está assistindo vai ver de que ângulo. Existirá uma edição desse vídeo em 360? Existirá uma edição desse vídeo em 360? Você vai colocar a câmera em um lugar, depois em outro, depois em outro, depois em outro. Tudo isso faz parte também do universo do cinema, que vai para outros lugares, como vai para o 360, que é a criação de um storyboard. É a criação de um desenho antes, de um mapeamento antes, mesmo que não seja o desenho mais perfeito do mundo, um esbocinho para que você entenda o que vai acontecer. Isso pode ser uma coisa de você para você ou para as outras pessoas também que vão participar. E você vai falar, ó, a câmera vai ficar aqui, você vai fazer isso. Porque tem a questão da direção. Se nenhum equipamento pode aparecer, o diretor também não pode muitas vezes, né? Só se for proposta. Então a câmera 360, ela impossibilita a direção ali ao lado do ator próximo. Você precisa assistir de longe. Eu, quando estou dirigindo, eu acompanho pelo celular, graças à tecnologia da câmera,
A minha primeira câmera não tinha essa possibilidade, a segunda agora já tem, de poder acompanhar a pessoa que está realizando a ação ali ao vivo. E existe também o ponto, a utilização de ponto, ou se você não vai utilizar a captação de áudio momentânea ali da filmagem, você pode falar ali mesmo no local e depois colocar uma trilha, outra coisa. Aí vai da criatividade de cada um. Aí é uma zona criativa em que eu não posso me envolver, mas essas são algumas dicas de como captar em realidade virtual em 360 graus. A realidade aumentada, eu conheci um programa chamado Unity, e esse programa ele tem a sua base para criação em 3D, assim como o Blender também. Só que o Unity ele já tem mais chaves para você jogar para a realidade aumentada. A realidade aumentada é nada mais nada menos do que mapeamentos. Você tem ali no seu celular ou no próprio tablet a questão da bússola interna, onde você localiza o lado que você vai jogar o aparelho, que você vai observar, e ele vai simultaneamente. Tanto o óculos em realidade virtual quanto o celular tem essa bússola, em que você vai utilizar nos momentos interativos de apontar o celular para um lado para o outro e a imagem mexer junto com tudo isso. Então a gente tem também a target, o mapeamento, a imagem ali pode ser até uma folha de papel ou um objeto, um brinquedo, e você vai jogar a realidade aumentada nesse objeto ou imagem. Você vai utilizar o mapeamento daquele objeto com profundidade, cores, textura. Existem programas existem programas que fazem isso. Vou dar um exemplo aqui, o Vuforia, e essas targets marcadas possibilitam a utilização da realidade aumentada da forma que você quiser. Bom, o que a gente vê agora nessa década é a questão do investimento em cima do universo da realidade virtual, e até uma multinacional, uma grande empresa chamada Facebook, que é ligada a redes sociais, investir nisso e mudar o próprio nome para Meta. E o metaverso ser cada vez mais forte, fazer parte do universo do vocabulário empresarial e do vocabulário popular também. Então a gente tem o metaverso como um lugar de trabalho em que o nome realidade virtual passa para metaverso. E é um universo paralelo para muitos, porque existe a especulação imobiliária dentro do metaverso, existem os programas, existem a pirataria, existe a pornografia, existe diversas coisas aí dentro desse universo da realidade virtual que está se expandindo cada vez mais. A gente tem alguns protótipos de óculos em realidade virtual melhorando cada vez mais. O início de tudo foi algo parecido com o Google Cardboard, no sentido da facilidade do acesso das pessoas, que é um óculos feito com caixa de papelão, lente e elástico, velcro, para poder chegar no plástico com lente para você aproximar e distanciar. A Samsung teve um baita investimento em óculos de realidade virtual e de repente desistiu desse investimento e abriu mão. São diversos óculos que ficaram órfãos, sem nenhum tipo de atualização, e que o consumidor ficou com ele na mão sem poder utilizar mais, sem poder atualizar, sem poder plugar o celular ali e utilizar a tecnologia da lente dos óculos da Samsung. E a gente tem o mais conhecido agora, tem o óculos da Sony, tem diversos óculos, mas o Quest, que vai ter um lançamento futuro aí também do Quest 3. O Quest é o que tem muita força, muita potência mesmo, no sentido de ser precursor de diversas coisas, inclusive tem um plug em que os controles não são necessários e sim as mãos. Você utiliza as mãos como pinças, você utiliza os dedos. Então são novidades agora no ano de 2022 que logo vão virar facilidades. As pessoas vão falar, nossa, mas é tão simples, é claro, você mexe o dedo. Mas não, quando você coloca um óculos de realidade virtual, mapeia os objetos em volta, tiveram dispositivos que você tinha que colocar o óculos e instalar sensores na frente do usuário e atrás também, com tripés, e agora
O kit é esse, super menor do que colocar caixinhas de sensores, tripés, tudo numa mala, muitos fios para ligar no computador. Antes os óculos eles tinham que ser utilizados no computador, agora não, eles têm independência, eles têm processador interno e uma capacidade muito grande de produção, de visualização, de profundidade. Os vídeos de introdução à utilização do Oculus Quest 2, por exemplo, são maravilhosos, que você já consegue simular a utilização dos controles, das mãos, a dinâmica, a textura das coisas, como pegar, porque ainda é um engatinhar esse universo da tecnologia, mas logo será um universo comum, provavelmente. Ainda mais no pós-pandemia. Na pandemia, como as pessoas utilizaram muito o computador para fazer reuniões, para fazer falas, nesse momento houve um boom do virtual. As pessoas começaram a fazer reuniões pelo Meet, pelo Zoom, utilizar até mesmo o WhatsApp, mudou muitas coisas para várias telas, para as pessoas poderem conversar, e a reunião de trabalho começou a ser também virtual no campo do metaverso, em que as pessoas podem criar o próprio avatar, criar a sua sala. Então aqui o corpo real pode estar deitado na cama, sentado na cama, mas com óculos de realidade virtual a pessoa está no escritório. Então isso poupa muito transporte, ao mesmo tempo que facilita, que inova, também prejudica algumas coisas, como por exemplo o contato humano. A gente tem aí notícias sobre pessoas que utilizaram tanto o metaverso que morreram, não se alimentaram direito. Existe a especulação também, mas é claro que o exagero do uso não é saudável, porém utilizar é uma coisa interessante também para novos caminhos. Digo de primeira mão que eu vou realizar um novo projeto também no ano que vem, chamado eLibras, que é uma escola de Libras em realidade virtual. Então as pessoas vão poder aprender Libras utilizando o óculos. Está sendo produzido para o Quest 2, pela facilidade, até por isso da pinça que eu falei, da movimentação das mãos. E a tendência é o aprendizado mudar também, né? Não só o aprendizado, como o entretenimento. As pessoas poderem utilizar da forma como elas quiserem, criar, desenhar no espaço. Isso é maravilhoso e a gente tende a crescer cada vez mais nesse espírito criativo. Ver um vídeo em 360 que foi postado na internet sem utilizar um óculos é clicar no vídeo e poder navegar pelo espaço. Agora, colocar o óculos é emergir num outro mundo. Imagine só se for o mundo da poesia. Você já deve ter visto alguma coisa sobre realidade virtual, não é mesmo? Vídeos engraçados, pessoas em parques de diversão. Agora imagina juntar essa tecnologia com literatura. E se atores fizessem vídeo-poesias em 360? Essa é a proposta do canal 360 Giros. As câmeras, elas se distinguem no sentido de que normalmente elas são com uma lente do lado esquerdo, outra do lado direito, e essa imagem é costurada. As mais baratas são assim. A gente tem também as câmeras de segurança, que dizem que são 360, né? Que ficam estáticas, sem nenhuma imagem atrás delas, porém elas têm um ângulo 180 graus, na verdade. Mas elas são chamadas também de câmeras em 360. Temos também diversas câmeras muito mais caras no orçamento, que são para vídeos em realidade virtual, para que eles sejam feitos de uma forma mais profissional mesmo, com imagens de cinema real. Assim, a resolução já chega a 8K nessas câmeras e tende a expandir muito mais. A gente tem também câmeras aquáticas de realidade virtual, algumas que já são feitas para irem para dentro do mar e outras que têm um corpo, uma proteção, assim como as câmeras fotográficas, muitas têm a proteção aquática, as câmeras 360 também. E as possibilidades de edição de vídeo
em 360 graus são muito variadas, são diversas, porque você consegue controlar na sua edição, e hoje em dia o celular também é uma grande máquina controladora da edição de vídeo. Você consegue controlar a aproximação, distância, o efeito mapa, né, que fica uma bola em 360 e o céu. Você consegue ter um controle muito maior na edição, trazendo efeitos que uma GoPro traria, uma câmera de ação traria, ou aquele efeito globo que só a câmera 360 fornece. A gente tem também câmeras que podem ser acopladas nos celulares. Então, ao invés de colocar um carregador, o usuário coloca uma câmera acoplada no celular e aí consegue realizar filmagens e diversos outros trabalhos fotográficos com esse material. Eu vou falar um pouco das áreas que a realidade virtual tem expandido também no campo do 360. Então a gente tem as imobiliárias utilizando muito as fotografias em 360 graus. Elas utilizam isso para que o usuário possa ver o ângulo que ele quiser. Então nenhum canto fique escondido numa foto 360. E as empresas estão procurando muito isso exatamente para poder colocar nas plataformas do Google, para poder colocar nos anúncios, para que o usuário possa visitar o espaço, as instalações do espaço, antes de ir até ele. Então a gente tem essa questão do ambiente comercial ser um lugar cada vez mais chamativo e pensado. E sendo pensado, ele precisa ser visto. E o usuário quer saber o que ele vai acessar também. Então é uma área que expande cada vez mais e é extremamente atrativa para os comerciantes. Bom, são diversas as possibilidades de utilização de uma câmera. Ela pode ser utilizada no meio aquático ou no meio aéreo. Tem muitas câmeras 360 sendo colocadas em drones para a captação acontecer. Bom, agora eu vou falar um pouco também da realidade aumentada. É muito curioso porque eu entrei nesse universo graças a um curso da prefeitura, Realidade X o nome. Eu falei, vou entender um pouco mais sobre o 360, e na realidade, essa realidade X me trouxe a realidade aumentada. Meu Deus, quanta realidade! Sim, a realidade aumentada é uma tecnologia também cada vez mais incorporada na vida das pessoas. Aquelas máscaras, aqueles filtros utilizados no Instagram, querendo ou não, são realidade aumentada. Os jogos do Pokémon são realidade aumentada. A gente pode ver também a utilização dos GPS, com você apontando e as setas aparecendo como realidade aumentada. Nos comércios, né, já existe a simulação em realidade de como ficaria uma unha, que é o quê? A pessoa baixa o aplicativo, então são diversas as possibilidades de utilização com animação em 3D, e eu trouxe trilha, com locução, a questão do cartão postal em realidade aumentada. Eu sou muito apaixonado pela literatura postal. Quem puder conhecer a literaturapostal.com. É um trabalho assim que envolve diversas equipes, diversas possibilidades de exploração, porque a realidade aumentada ela traz essa coisa dinâmica da pessoa interagir com o objeto, não ser uma coisa estática, e dar vida. Por isso, quando a gente fala da realidade virtual, é isso, é um misto, né? Entre a realidade e entre o virtual. Bom, é isso. Falei um pouco sobre realidade virtual e realidade aumentada para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem me procurar nas minhas redes sociais ou até comentar no vídeo. Espero que vocês explorem esse campo da realidade virtual e que seja algo extremamente positivo nas nossas próximas gerações, porque agora a gente pegou o engatinhar de tudo isso. Como será a realidade virtual, a realidade aumentada, o metaverso no futuro? Será que o metaverso vai falir ou vai crescer cada vez mais? Essa é a dúvida no momento, assim como aconteceram diversas dúvidas ligadas à tecnologia, como até o óculos da Samsung que eu falei aqui já, que virou um projeto de escanteio, um projeto, uma falência, né? um projeto falido, não a empresa, mas o projeto. E como que isso pode acontecer nesse futuro? É interessante a gente começar a imaginar e começar a produzir também. Quem sabe aí, quem está assistindo esse vídeo, vire um grande produtor em realidade virtual. Você já conhecia a realidade aumentada? O que você achou? Não, eu achei interessante que
uma coisa material física e aparece uns bonequinhos. Amei a exposição de vocês. Traz a história do nosso Brasil. É uma coisa que você pode, através do aplicativo do celular, você pode ver. Eu achei bacana, interessante. Acho que deve levar mais, né? Proporcionar esse trabalho de vocês para outros lugares, que vocês possam estar levando esse trabalho grandioso.